Oi, criancinhas, tudo bem com vocês? Outro dia, você sabe que eu fui no Pilates, a gente passa por uma recepção assim, aí a moça sempre fala, porque aqui no litoral de São Paulo, onde eu moro, é bom dia, boa tarde, boa noite. Lá em São Paulo, onde eu morava, era só oi, porque a gente não tinha ali em São Paulo, todo mundo corre, né? E ela fala, bom dia, tudo bem? Eu respondo, bom dia, tudo. Aí eu fiquei pensando, eu falei, olha, um dia, quando ela falar assim, bom dia, tudo bem? Eu vou sentar e falar, não está nada bem. Olha, você não sabe, aí eu vou contar minha vida inteira para ela. Porque você já parou para pensar, o assunto não é esse, tá, gente? Só estou trocando ideia aqui para você, o assunto é rejeição. Mas você já parou para pensar o porquê que a gente aceita essa convenção de perguntar se está tudo bem, se a gente não tem o menor interesse. Hoje a Cristiane está aqui comigo. Ela foi abandonada, que é o vídeo anterior, pela ex-dona dela, ou rejeitada, ou não sei o que, eu sei que ela foi achada. Mas você já parou? Por que a gente aceita certas convenções que a gente chama de educação? Tipo, perguntar, tudo bem, se a gente não tem o menor interesse em saber se está tudo bem ou não, puta perda de tempo, né? Só que se a gente não pergunta, tudo bem, vão chamar a gente mal educada. Então, por que eu estou falando isso? Eu também não sei, mas depois eu dou um jeito de linkar, como eu vou fazer agora. Porque como o assunto é rejeição, rejeição significa o quê? Você rejeitar, você deixar de lado, você repudiar, né? Você rejeita. E é uma coisa, é uma dor humana que todo mundo sente. Por quê? Porque, de uma certa forma, quando mamãe está com o nosso corpinho na barriga, o, o organismo dela nos rejeita, porque é um corpo estranho já, porque, né, já passou da hora, então ela vai rejeitar, começa a ter contração, o organismo dela começa a querer expulsar a gente da barriguinha, rejeitar aquele feto, rejeitar o nosso corpinho que está lá por ser um corpo estranho e que, se ficar mais tempo, vai prejudicar o organismo da mamãe. Então, quando a gente nasce, a gente já nasce com essa. Não que a gente já tenha de nenê, porque eu também não lembro assim que eu nasci se eu tinha esse sentimento de rejeição, né? Mas, segundo os psicanalistas, grande parte deles fala que a gente já nasce com essa rejeição devido a esse ato do organismo da mamãe expulsar o corpinho da gente. Então já nasce carimbado lá a rejeição. Fomos rejeitados. Logo em seguida vem o abandono. Né? Por quê? Porque saímos de um meio onde a gente respirava na água, onde a gente tinha toda a comidinha lá através do cordão umbilical. Se mamãe comia pizza, eu comia pizza. Se mamãe comia macarrão, eu comia macarrão. Estava satisfeitinha, de repente, cadê? Aí vem aquela sensação de, eu estou abandonada. Vamos imaginar no bebê. Então, a rejeição existe registrado em nós desde o momento em que nós nascemos. Aí eu me pergunto, mas por causa de que será que o sistema é desse jeito? Né? Já fazer o nosso corpo físico ter registrado essa informação de rejeição. Porque pessoas, a rejeição, vou contar para vocês, vou contar até baixinho aqui para vocês. A rejeição, olha o meu baixinho, imagina se eu falasse alto, né? A rejeição é tão necessária e útil para a nossa vida se a gente souber usar. Só que se eu sofro de uma dor de rejeição, que ficou essa impressão, porque a gente já foi rejeitado um monte de vezes na vida, eu não aceito.
essa energia, essa habilidade de rejeitar. Então, como que eu posso usar essa rejeição ao meu favor? Por exemplo, eu estou acima do peso, como você está vendo. Então, quando alguém me oferece um doce muito gostoso, se eu tiver força de vontade e quiser emagrecer, eu vou rejeitar. Por quê? Porque eu sei que não me faz bem o doce. Eu ia falar, o médico já falou, mas é mentira minha, porque o médico nunca falou isso para mim, porque eu não tenho, minha glicose tá legal, né? Alguém me oferece, por exemplo, cocaína, que já me ofereceram. Eu rejeito. Por quê? Porque eu tenho alguma coisa contra a cocaína? Não é uma questão moral. É porque eu me conheço. Eu sei que se cheirar e o bagulho for bom, eu vou ficar e aí eu vou sair da minha linha. Então eu já evito, rejeitar, evitar aquilo. Porque você, se conhecendo, você já sabe muito bem avaliar o que você tem que rejeitar na sua vida e o que você não pode rejeitar na sua vida. Só que, pela rejeição ser uma dor e uma boa parte dos seres humanos, pelo motivo que eu já falei, a gente não usa essa energia, essa habilidade com destreza, vou dizer, absoluta, exagerando, porque às vezes você sabe que eu sou exagerado, né? Mas como viver se eu não usar essa rejeição? Você já parou para pensar nisso? Que tem coisa que você olha, por exemplo, eu não consigo lembrar de nenhuma comida no momento que me daria nojo. Assim, que eu não goste. Porque eu gosto até de jiló, quiabo com baba, eu sou louco. Mas, enfim, tem uma comida qualquer que você não gosta. Lembrei de uma história, já conto. Tem uma comida que você não gosta. Você vai na casa da sua amiga, você esqueceu de falar para a amiga que não gosta daquela comida, aquela amiga não te conhece muito bem, porque você não fica de mimimi, você não fica na sua integridade, então você não fala para ela que tipo de comida você gosta. Então ela faz uma comida que você não gosta e serve. E aí, demônio do meu coração, Demon, você come aquela coisa que você não gosta, e se você não gosta, é porque existe, eu até faço cara de nojinho, porque existe algum motivo para você não gostar, o seu organismo está avisando, mas você não rejeita aquela comida, porque ai, a minha amiga fez com tanto carinho. Só que, por educação, você não rejeita, mas o seu organismo vai rejeitar. É vômito ou diarreia na certa. Por quê? Porque você fez uma coisa contra a sua vontade. Para quê? Pra, eu não sei para quê. Porque, né, se essa amiga for eu, e você me oferecer uma coisa que eu não gosto, eu vou rejeitar mesmo e não vou fazer por educação. Então não seja minha amiga, tá, querida? Porque se você for, você vai ter que enfrentar eu nua e crua. Mas a dor da. Bom, toda dor dói, né? Mas a pergunta que eu me faço é o porquê as pessoas têm tanto medo até de ser rejeitada, de ser colocada de lado, de ser repudiada, de não gostarem do que ela está falando, de não gostarem do jeito que ela é. Cara, da onde você tira a ideia que todo mundo vai gostar de você?
né? Nem o homem, o grande homem, Jesus, conseguiu. Por que você acha que você vai conseguir ser aceita por todos e não ser rejeitada? Da onde sai essa ideia? Eu vou contar da onde sai. Sai da sua cabecinha, porque você se rejeita. Você não aceita você do jeito que você é. Lembra que a gente já falou lá atrás um monte de coisa sobre aceitação e etc. A autocrítica, né? Que vocês dão o nome aí de sabotagem, de autossabotagem e etc. Tal. Cara, por que você faz isso com você? Por que você se rejeita tanto? Você é assim do jeitinho que você é. E o que é maravilhoso, o jeitinho que você é, ninguém mais nesse planeta Terra é. Sim, pode ser semelhante, pode ser até irmão gêmeo univitelíneo, ter nascido no mesmo óvulo, fecundado pelos mesmos espermas. Mas, querido do meu coração, sempre haverá uma diferençazinha. Se não houver diferença física, no caso do univitelíneo, vai ter de comportamento, de psique, de alma, né? Vai ter mil diferenças. Então, por que você não consegue perceber que você é única, que você é fruto de um divino maravilhoso, que você é a pecinha do quebra-cabeça que falta para fechar essa. Vamos imaginar um quebra-cabeça de 3.000 peças com uma paisagem maravilhosa. Você é aquela pecinha que está faltando encaixar naquele quebra-cabeça. E o porquê que não encaixa? Porque você rejeita algumas características devido a. Eu vou usar a palavra aqui, julgamento, que por sinal vai ser o próximo vídeo. E não esquece de compartilhar isso aqui, ativar o sininho, fazer tudo que você já sabe. E se for contrário que eu estou falando, comenta, tá? Porque quando eu tenho um ponto de vista rejeitado, é onde eu tenho a oportunidade de aprender outro ponto de vista que talvez eu nunca tenha imaginado. Mas aí eu vou rejeitar o meu ponto de vista? Não. Eu vou ponderar, né? E aí eu vou ver se eu fico com o meu ponto de vista ou agrego o outro ponto de vista ao meu ponto de vista, criando um terceiro ponto de vista. Percebe como a rejeição é importante na nossa vida? É importante até para a gente se tocar de coisas que a gente nunca se tocou. Né? Você conhece gente inconveniente, não conhece? Eu, por vezes, sou bastante inconveniente, mas eu sou o que eu sou. Então, se a pessoa me rejeitar, eu até entendo, porque eu sou assim. Eu não tenho filtro, eu penso, eu falo automaticamente. É uma coisa assim, meio que automática. Então, se a pessoa me deixa de lado, me rejeita, não quer saber de mim, tudo bem, eu vou continuar. Se eu gostar dela, eu vou continuar gostando dela do mesmo jeito, e a rejeição dela não vai fazer a menor diferença na minha vida. O que faz diferença na minha vida? Quando eu rejeito a minha forma de ser. Abrindo um parênteses, aspas, chaves e colchetes, lembrei da matemática, né? Lembrando que a característica que hoje eu penso que eu tenho, talvez amanhã eu perceba que eu não tenho, porque a gente está em constante mudança. Mas hoje eu penso ou sinto que tenho
uma série de características que não dá para rejeitar. Por exemplo, a minha dislexia, porque todo mundo sabe que eu troco letra, porque para mim não tem diferença o fonema aberto do fonema fechado. Como é que eu vou rejeitar isso em mim, gente? Está fora do. Não tem como. Eu sei que eu sou assim. Eu sei que quando o cansaço chega, eu troco mais ainda a letra. Eu aprendi que o fonema aberto, quando você fala P, sai ventinho, e quando você fala B, não sai ventinho. Eu aprendi. Mas significa que eu rejeitei a minha dislexia? Não, eu aceitei porque faz parte de mim. Sem ela, eu não seria eu, ia faltar um pedacinho de mim. As pessoas não iam me corrigir, as pessoas não iam, às vezes, prestar atenção em mim, as pessoas, às vezes, não iam me criticar, as pessoas, às vezes, não iam me achar engraçada. Olha, que bênção. Outra característica que é bem minha, que eu tinha um amante que ele sempre falava que eu era metida, arrogante e uma outra coisa que eu não me lembro. E ai, mas aquilo me doía, porque eu não aceitava, porque eu tinha um zóio ruim para aquela coisa, né? E olha, hoje eu vivo disso. Eu sou arrogante porque eu arrogo, eu pego para mim, né? Os assuntos, eu falo o que eu quero na hora que eu quero, eu exponho meu ponto de vista para vocês, até na intenção que vocês reflitam sobre isso e cheguem à sua conclusão, não é para concordar comigo. Então, eu sou arrogante, eu arrogo mesmo. Eu sou metida. Por quê? Porque eu me meto em todos os assuntos que me interessam. Se não fosse a minha metidez, olha que lindo. Minha vida hoje, maravilhosa, meu coração tranquilinho. Em paz não, porque você sabe que paz a gente nunca vai ter, nem no cemitério, não se iluda. Porque tem uma história, você quer paz? Vai para o cemitério. Nem adianta ir para o cemitério, que as coisas vão piorar um pouquinho se você sentir culpa e não aceitar todas as suas emoções e etc. Um dia a gente fala sobre isso, se é que eu já não falei. Eu já falei tanta coisa aqui, né, gente, cá entre nós. Você já assistiu tudo? Aí se não assistiu, vai assistir. Ó, se eu fosse fazer, eu maratonava, porque às vezes eu repito, às vezes eu falo uma coisa, depois eu já acrescentei outras coisas àquela coisa que eu falei, porque a gente sempre está em constante mudança. Mas eu vou me rejeitar? Não vou. Esse meu jeito louco de falar que eu estou falando de um assunto, rejeição, aí eu já vou para outro, lembro de uma outra e vou misturando tudo e depois linko tudo e volto na rejeição. É a minha forma de ser. Quem disse que para uma pessoa, ou que uma pessoa, para se manifestar, tem que ter, ou para ser entendida, né, tem que ter uma coerência verbal? Ai, vovó Marcinha, um monte de gente. Pois é, falaram, eu não tenho coerência verbal nenhuma. O meu raciocínio vai com boa psicanalista e espiritualista que eu sou, vai na associação livre. O que vem vindo de pensamento, eu vou manifestando, eu vou falando e depois eu linko tudo. Eu não rejeito nada. A vida me traz algo desagradável. Eu aceito o desagradável e não rejeito. Por quê? Porque eu sei que muitas vezes aquilo que é desagradável para mim vai me levar a um conhecimento que eu ainda não tenho. E eu adoro aprender, conhecer. Então, dificilmente eu rejeito alguma coisa. Mas quando eu tenho que rejeitar, eu rejeito com esmero. Eu falo não. Por que não? Não, porque não, porque não quero. Mas às vezes eu sou educadinha, por exemplo. Você pode me chamar para fazer
cruzeiro na Grécia. Eu vou falar, não, obrigado. Márcia, mas você vai rejeitar um cruzeiro na Grécia? Vou. Mas por quê? Ó, se eu estiver na frequência da minha educação, eu vou inventar uma mentira para satisfazer você. Se eu tiver na minha essência e não tiver na frequência educação, eu vou falar não, porque eu gosto de ficar mesmo na minha casa fazendo o quê? Pensando nessas besteiras, jogando assim TV, ficando com a Cristiane, é isso que eu gosto. Então, eu não vou rejeitar o que eu gosto só para agradar a pessoa que gastou dinheiro me dando um cruzeiro para a Grécia. Entende o que é a rejeição que dói? Se dói, está em você, porque o outro não tem o poder de fazer você sentir dor. Pensa nisso, querida. E enquanto você pensa, vai compartilhando o vídeo, assine o canal, faça a inscrição, ative o sininho, tá bom? Beijo, beijo.